Buenas, galera. Eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje, como eu já tinha prometido, a gente está chegando para falar de uma obra que me conquistou demais. Mas mais do que falar dessa obra, eu quero falar um pouco também sobre a autora e sobre como tem crescido no mercado de mangás a presença de mulheres escrevendo, né? Não só em shoujos e joseis, mas de mulheres escrevendo no shonen, no seinen, e como isso está trazendo obras muito interessantes. Hoje a gente vai falar de A Lanterna de Nyx. A Lanterna de Nyx, obra da Kanta Kahama, é um mangá que originalmente no Japão ele tem 6 volumes. No Brasil ele chegou ano passado pela Pipoca Nankin numa edição Big, então ele foi finalizado em 3 edições e é a qualidade Pipoca Nankin que vocês conhecem. Eu já falei um pouco sobre a minha opinião sobre a Pipoca Nankin, né? Naquele vídeo sobre a sala de aula que derreteu, tá aqui no card. E então eu não vou me repetir nos problemas que eu tenho com a Pipoca Nankin. Por mais que eu tenha amado a edição física, a qualidade gráfica, tem aquele velho problema que isso tem um custo. Aqui nessa obra, a gente vai acompanhar a história da Mio, tá? Começa o mangá com ela numa caverna com a neta. Eles estão no meio da Segunda Guerra Mundial, então a história ali, esse primeiro momento é em 1945, bem no final da Segunda Guerra Mundial. E a idosa Mio resolve contar para a neta sobre o momento em que a vida dela mudou. E aí volta no tempo, volta para 1870, quando ela tinha 18 anos. E a gente vai ver toda a história do primeiro emprego dela e como isso mudou a vida dela. E parece bem interessante só por aí, né? Porque Lanterna de Nyx é uma obra que tem um cunho histórico muito importante, muito forte. Eu fui para essa obra com uma ideia errada. Eu achei que Lanterna de Nyx ia ser um mangá mais de fantasia, mas não. Ele é um mangá mais voltado para o lado histórico, mais realista, bem pé no chão, né? Que ele vai nos falar mais do que só a história da protagonista, da Mio, vai nos contar a história do mundo. Ali em 1870 é quando o Japão começa a abrir seus portões para o resto do mundo. É quando ele começa a fazer negociações com o resto do planeta, com os outros países, principalmente com a Europa, quando eles começam a importar e a exportar produtos, quando os cidadãos japoneses têm autorização para sair do país, porque até então eles não podiam. E a gente vai vendo então como o Japão e também o próprio mundo está evoluindo, está crescendo. Essa obra ela tem dois pilares, 2 cenários muito fortes, que é a Nagasaki dessa época, obviamente, e Paris também nessa época. A gente vai ver esses 2 momentos, né, esses 2 cenários, como eles estão evoluindo, como eles estão amadurecendo, como o mundo está crescendo nesse ponto, como os japoneses estão vendo pela primeira vez o resto do mundo e como eles estão em choque, né? Porque eles percebem o quanto o mundo está avançado. É muito interessante aqui no primeiro volume, principalmente, que ele se passa em Nagasaki, e a gente vê muito pelo ponto de vista da Mio, que ela está em choque. Porque ela é uma garota simples, ela é uma garota pobre, de uma família que não passa dificuldades, mas também não é uma família rica. Eles
tem ali que apertar suas contas para elas baterem no fim do mês, tanto que ela começa a trabalhar porque ela precisa ajudar em casa. E a gente vai ver então que quando ela começa a trabalhar nessa loja, que é uma importadora que traz produtos da Europa para vender no Japão, ela vai ficando em choque com o que ela vai encontrando. Desde os vestidos franceses que a alta classe japonesa está comprando, até mesmo aparelhos futuristas, né? Que ela vê ali que reproduzem imagens que nada mais é do que uma... não chega a ser uma câmera fotográfica, né? A câmera fotográfica foi o que tirou as fotos, mas é o que reproduz os slides na parede. E ela fica em choque quando ela vê aquilo, ela vê as imagens de Paris sendo refletidas na parede, e aí ela vê as construções gigantescas e como isso faz ela crescer, né? Faz ela amadurecer, como ela começa a enxergar outras possibilidades, um outro mundo, além do que ela estava acostumada. Também é interessante a gente ver, porque passa-se o primeiro volume, um acontecimento rola aqui, e a partir do segundo a gente vai começar a ver a história se passando em Paris. E aí até aqui entra um dos problemas que... Por que eu tenho um problema sério com sinopses de mangás? Porque a sinopse de Lanterna de Nyx nos apresenta que a Mio é a protagonista da história. E o primeiro volume e o terceiro, principalmente, nos dão a Mio como protagonista da história. A gente vai vendo tudo pelo ponto de vista dela. Toda a história, né, começa lá no primeiro volume com ela contando a história para a neta. Só que no segundo volume ela quase não aparece. Porque a gente vai ver pelo ponto de vista de um outro personagem que vai morar em Paris. E é interessante ver como Paris também está crescendo, como Paris também está evoluindo. E isso é interessante ainda mais, porque a gente não está vendo só o lado de como os japoneses estão vendo as mudanças do mundo, mas também como a Europa está vendo as mudanças do mundo, como a Europa está recebendo a cultura japonesa, como a alta sociedade francesa está se encantando pelos produtos japoneses. Eu acho que, no fundo, o que mais me encantou com a Lanterna de Nyx é que a gente vê que a Kan Takahama, a autora, ela teve um trabalho de pesquisa maravilhoso. Ela realmente estudou muito o que ela estava escrevendo. Ao longo dos volumes, tem aqueles momentos de free talk do autor, né? Que, por exemplo, em One Piece ficou famoso por ser a SBS, onde o Oda dá detalhes da obra e tal. Aqui em Lanterna de Nyx se chama Armarinho da Takahama. E basicamente o que é esse armarinho, né? É ela comentando pontos do que ela acabou de botar na história. Então ela fala um pouco sobre o artesanato japonês, que ela comenta que o Japão começa a exportar artesanato para a França. E aí ela explica um pouco sobre o que é esse artesanato, sobre o que é a madrepérola. Também depois ela fala sobre os chás que a Europa começou a consumir, e aí ela explica um pouco sobre os chás. Alguns personagens históricos aparecem na obra, e ela usa esse momento para apresentar esses personagens. Então é uma obra muito completa, porque é um trabalho histórico muito bem feito. A Takahama tentou amarrar tudo o máximo possível, e eu acho que ela conseguiu de uma forma muito incrível. Um outro ponto que me deixou encantado é que nós temos um paralelo em A Lanterna de Nyx com Alice no País das Maravilhas, em que a Mio ela se enxerga como a Alice. Então ela se vê como caindo pela toca do coelho e chegando no País das Maravilhas. Então o personagem que é o chefe dela, que é o personagem mais excêntrico, né, que é o cara que quer dominar ali o mundo de certo modo, ele quer expandir os negócios dele, ele quer conhecer o mundo.
ela vê ele como se ele fosse o Chapeleiro Louco, e um outro personagem é a Lebre Maluca, e ela vai fazendo esses paralelos com Alice no País das Maravilhas de uma forma muito legal. Até inclusive tem uma cena muito... Eu achei essa cena bonita, essa cena incrível, que é justamente por esse ponto de vista, né? Ela como Alice, aqui o gato, a Lebre Branca. E é muito interessante porque faz sentido. Quando a gente começa a ler a obra, vai fazendo muito sentido que a Mio se veja como Alice caindo pela toca do coelho. E até nisso a Takahama amarra de uma maneira incrível. E aí eu já vou entrar então num ponto que eu falei ali na abertura do vídeo, que é como tá sendo bom ver os mangás shonen, os mangás seinen se abrindo para autoras, né? A gente aqui no Brasil, agora que elas estão começando a chegar, a gente sempre falou muito da Arakawa com o seu Fullmetal Alchemist, ou da Rumiko com o Inuyasha. Começou depois a se falar um pouco da Oima por causa do sucesso que a Voz do Silêncio fez. Mas, gente, tem muitas. Eu fiz uma listinha aqui olhando só para minha estante. E vai, por exemplo, a Haruko Ichikawa com Terra das Gemas, a Kazui Kato com Blue Exorcist, a Otaka com Mag, sabe? Na Jump, agora há pouco tempo, tá aqui atrás, ó. A Gotouji com Demon Slayer quebrando todos os recordes possíveis. No mês passado meio que vazou, ainda não foi oficializado, mas vazou, que a autora de Jujutsu Kaisen, né, a GG Akutami, é uma mulher. Ela sempre manteve a identidade dela em segredo, mas um outro autor deu com a língua nos dentes e disse que ela é uma mulher. E, nossa, agora, mês passado também, a Devir anunciou Saturn Apartment, que é da Rizai Yaoka, que é uma autora que eu sou apaixonado também. Então, quando a Devir lançar, comprem Saturn Apartment. Tem a Kamomi Shirahara com Atelier of Witch Hat, a Paru com Beastars. Então, tem muitas mulheres chegando e é incrível porque todas as obras que eu citei aqui são obras com um sucesso absoluto, sabe? São obras premiadas. Atelier ganhou Eisner, Beastars foi indicado ao Eisner e ganhou o Taisho. A Rizai Yaoka com Saturn Apartment também foi indicada ao Eisner, ela não ganhou, mas foi indicada. A Gotouji quebrou todos os recordes com Demon Slayer. E Lanterna de Nyx tem feito muito sucesso, fez sucesso na França, aqui no Brasil fez sucesso também, e tá mostrando que elas estão tomando conta do espaço, gente. As mulheres estão dominando o mercado de mangás, e já estava na hora do Brasil começar a ver isso. A gente estava ainda muito atrasado nesse ponto. Se vocês acompanham o Itadakimasu, vocês já devem ter me visto falar disso em vídeos, em posts, que falta autoras, né? Temos aí recentemente a Kiko Higashimura, que tá dominando de novo também. Ela ganhou Eisner, ela ganhou Taisho, ela foi indicada ao Tezuka, e ela não chega no Brasil. Nossas editoras não publicam, né? A obra dela mais recente, se eu não me engano, é Tóquio Tararabeira, uma coisa assim. E diversas premiações e não sai no Brasil. E eu acho que a Kantakahama, se não fosse a Pipoca Nankin, ela também não ia chegar no Brasil. Porque as nossas principais editoras não olham. Simplesmente parecem não estar prestando atenção. Eu até fiquei surpreso que Saturn Apartment está chegando. Mas é pela Devir. Não é pelo nosso trio. Eu já nem vou mais dizer que é o nosso grande trio, porque as outras editoras estão passando delas, né? Já deram seta e foram embora. E o grande trio das editoras de mangás aqui no país ficaram para trás. A Kantakahama é o melhor exemplo, gente. Virou uma das minhas autoras favoritas, por assim dizer, né? Ela também já tinha publicado O Último Voo das Borboletas aqui no Brasil, também pela Pipoca Nankin. Foi o primeiro quadrinho que a Pipoca Nankin trouxe dela. Depois trouxe a Lanterna de Nyx. E até uma curiosidade que eu não sabia:
Um amigo meu me deu o toque, e aí por isso que eu comprei O Último Voo das Borboletas, que é... As duas obras acontecem no mesmo mundo. Elas, de certo modo, estão interligadas. Não é aquela coisa que, assim, ó, a Lanterna de Nyx não é uma continuação de O Último Voo das Borboletas, tá, pessoal? Lanterna de Nyx se passa alguns anos após O Último Voo das Borboletas. As duas obras se passam em Nagasaki. O Último Voo das Borboletas é uns 20 anos antes, mas tem uma personagem que não chega a ser a principal, mas ela tá no grupo central de Último Voo das Borboletas, e depois ela tá no grupo principal de A Lanterna de Nyx. Então, essa personagem faz o elo entre as duas, e é interessante porque, lendo primeiro O Último Voo das Borboletas, vocês se situam um pouco qual é a atual situação do Japão naquela época, né? Com a questão das prostitutas, com a questão dos bairros de prazer. E depois, quando a gente vê a Lanterna de Nyx, em que o Japão se abriu, né? Em O Último Voo das Borboletas, o Japão ainda era fechado, e a Lanterna de Nyx ele já se abriu. Então a gente consegue ver como essas duas décadas mudaram a forma do Japão ver. E depois, mais lá para o terceiro volume, quando a gente tá lá em Paris e os personagens japoneses comentam um pouco essa questão, né? É interessante ver como o mundo enxergava o que estava acontecendo em O Último Voo das Borboletas. Não é uma obra obrigatória para vocês lerem Lanterna de Nyx, mas é uma obra que enriquece depois a experiência de ler a Lanterna de Nyx. Então, até deixar a recomendação. Tentem pegar todas as obras da Kantakahama, porque isso vai enriquecer ainda mais a experiência de leitura. Eu não sei se vocês lembram, mas em fevereiro eu fiz um vídeo sobre o prêmio Itadakimasu, né? Que era quando os melhores de 2021. Se vocês não lembram, vou botar aqui no card. Mas basicamente naquele vídeo eu listei quais eram as melhores obras na minha opinião. E eu falei de Lanterna de Nyx em 2 momentos, como menções honrosas, porque eu ainda não tinha lido a obra, então eu não queria avaliar ela. A primeira vez que eu falei da obra foi dizendo na categoria Melhores Conclusões. Eu falei que estava vendo muitas pessoas colocando Lanterna de Nyx como a melhor conclusão, e por isso eu ia botar como uma menção honrosa, porque eu estava curioso. E eu vou dizer para vocês, se eu já tivesse lido a Lanterna de Nyx naquele vídeo, ele teria vencido a categoria Melhor Conclusão. A forma com que Lanterna de Nyx termina não tem outra palavra que não perfeita, porque encerra de uma forma incrível, de uma forma amarrada e linda essa história, sabe? Como vocês podem imaginar, né? A gente estava vendo a Mil contando o que tinha passado enquanto ela estava escondida num bunker com a neta. Então vocês já sabem, por uma associação lógica, né? Eu nem vou considerar um spoiler, porque é só fazer uma associação lógica do que eu estou falando. Se a obra começou, né? Se a Mil está vivendo a Segunda Guerra Mundial na cidade de Nagasaki, vocês já podem imaginar como é que vai terminar a obra, né? E faz muito sentido, termina de uma forma muito legal, uma forma muito legal, não, né, gente? Não tem como dizer que foi legal. Muito, muito bonita, uma forma emocionante, porque amarra a história, né? Não termina de uma forma triste, tá? Já vou adiantar isso, mas amarra aquela história de uma maneira que tudo que vinha sendo contado sobre a evolução do mundo, sobre como a sociedade estava evoluindo, e aí vocês verem tudo que vinha crescendo, tudo que a Mil estava maravilhada, tudo que os outros personagens estavam achando incrível sobre a integração do mundo, terminar com uma página daquelas é muito forte. Ela é uma página que tu olha ela, tu sabe o que vai acontecer, né? Porque tu já vai vendo os personagens conversando que algo aconteceu em Nagasaki,
E qualquer pessoa que tenha tido uma aula de história já conseguia imaginar o que aconteceu em Nagasaki. Então terminar vendo aquela página é forte, é incrível e casa perfeitamente com a obra, sabe? Eu acho que ali mostra que alguma coisa realmente deu muito errado e tudo que parecia que tinha um potencial incrível, terminar daquela forma não podia ser, sabe? Então eu acho que tudo isso, toda a leitura vale muito a pena, mas quando a gente termina, a gente começa a refletir sobre tudo que a gente leu e começa a pensar os paralelos que a Kanta Kahama fez. É incrível, é fantástico. E naquele vídeo ainda das melhores obras de 2021, a segunda vez que eu falei de A Lanterna de Nyx foi como uma menção honrosa à categoria de melhor do ano. Lá eu tinha listado que, para mim, melhor do ano era a Ono Flag e que em segundo lugar era Zou no Inverno. Mas eu falei que Lanterna de Nyx poderia estar na lista, porque eu não tinha lido ainda. E eu vou dizer para vocês, Lanterna de Nyx estaria entre as vencedoras. E eu vou dizer mais, eu não sei se Lanterna de Nyx não teria me impactado muito mais do que a Ono Flag me impactou. Porque foi incrível. Vocês podem ver, são tijolos, né? É 2 em 1, média de 400 páginas. E eu devorava isso aqui. Eu devorei, foi muito rápido. Quando eu terminei de ler o 3 ontem, a minha namorada olhou para mim e disse: tá, mas já terminou? É desse tamanho? E eu sim, porque foi muito rápido. Eu sentei e eu comecei a ler e as páginas iam virando e a história ia indo, a história ia evoluindo, os personagens nos cativavam, a história nos prendia. Então foi muito rápido ler isso aqui. Eu li, cada volume eu li em um dia, sabe? Porque foi muito rápido, foi muito gostoso de ler. E por isso eu acho que seria fácil, se não o melhor de 2021, pelo menos entre os 3 melhores de 2021, com certeza a Lanterna de Nyx estava. Eu fico feliz de ter dado uma chance para essa obra, porque isso aqui foi incrível. Como eu falei antes, a Kanta Kahama se tornou uma das minhas autoras favoritas. Eu tô apaixonado, as 2 obras que eu li dela eu gostei muito, mas principalmente Lanterna de Nyx. Essa obra é fantástica. E eu vou repetir, eu acho que se não fosse pela Pipoca e Nanquim, isso não ia ter chegado no Brasil. Porque eu não consigo ver essa obra no catálogo da Panini, no catálogo da JBC e com certeza não no catálogo da New Pop. E eu acho que isso é um problema sério que as principais editoras do mercado têm. Parece que elas pararam no tempo e elas não estão vendo as coisas novas que estão chegando. Lanterna de Nyx é novo. A Kanta Kahama terminou de escrever ele em 2019. Então é bem recente. Mas parece que recente para as nossas editoras só se for um shonen clássico da Magazine, né? Como tá vindo aí Tokyo Revenger pela JBC. Eu até tô surpreso um pouco com a Panini. A Panini tá começando a parecer que tá querendo olhar, né? Tá chegando Blue Period, tá chegando Soul no Frien e parece que a Panini tá começando a querer expandir um pouco para obras que eu não esperava que ela fosse trazer. Mas ainda assim eu acho que a Lanterna de Nyx ainda não entraria nesse sentido. Que bom que a Pipoca e Nanquim trouxe. Mesmo com o preço alto, com essa qualidade que eu acho que é um pouco exagerada, por mais que seja maravilhosa, as páginas coloridas estão lindas, mas ainda acho que é um pouco demais, sabe? Ainda tá caro demais. Não precisava esse preço tão alto. Tem que baixar esses preços, estão muito altos. Mas mesmo assim, é uma obra incrível, tá? Acho que por hoje é isso. Eu acho que já ficou bem claro para vocês que eu tô maravilhado com essa obra. Lanterna de Nyx com certeza vai estar no meu vídeo de melhores leituras de 2022. Isso aqui
vai estar fácil nos 10 melhores quadrinhos que eu vou ler esse ano. E eu vou dizer, eu acho que não chega a entrar nos meus 10 mangás favoritos, mas ele fica muito perto. Ele é maravilhoso. Por hoje é isso. Comentem, vocês já leram A Lanterna de Nyx? Eu sei que muita gente leu, muita gente me recomendou ler Lanterna de Nyx. Vocês falaram aqui nos comentários, né? Eu vi assim o pessoal que... Quando eu fiz um unboxing que eu mostrei a Lanterna de Nyx, muita gente me falou para ler logo, porque eu ia adorar. No Twitter também, quando eu falei que eu estava lendo O Último Voo das Borboletas, já teve gente no Twitter me dizendo: Hag, tu vai ler a Lanterna de Nyx? E eu disse: sim, eu vou ler, tá na fila já. E eu entendi por que vocês queriam tanto que eu lesse, porque isso é muito bom, realmente é muito bom. Então, comentem se vocês também ficaram tão maravilhados com isso aqui. Eu acho que esse aqui, diferente de My Broken Mariko, esse não tá dividindo tanto opiniões, eu acho que o pessoal realmente também tá gostando. E por hoje a gente fica aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like, compartilhem o vídeo, ajuda bastante a crescer o canal. E na segunda a gente volta. Até lá!